Sintra é muito especial, porque toda ela é constituída por quintas. E essas quintas têm grandes palacetes, e destes palacetes nasceram histórias incríveis. Temos a Quinta da Regaleira, que tem uma grande mística na sua construção, ligada com alquimia, com maçonaria, etc. Temos o Palácio da Pena. O Palácio da Pena, portanto, nós tínhamos uma rainha, essa rainha casa com um rei, com um príncipe, que é Dom Fernando II, de uma casa austríaca, que é da casa Saxe-Coburgo de Gotha. E quando ele vem viver para Portugal, ele olha para o cimo da serra e vê um mosteiro muito antigo em ruínas, e ele constrói, à luz dos palácios que ele já estava habituado a viver na Baviera, ele constrói o palácio que nós hoje vemos, que é o Palácio da Pena. Toda a zona envolvente era uma tapada, porque eram zonas de caça, não tinha arvoredo. E ele importou espécies de todo o mundo e plantou-as de forma ordenada. Tudo lá dentro está dividido por imensos jardins. Temos o Palácio de Monserrate, que é lindíssimo, tem uns jardins fabulosos, e nós dentro destas quintas encontramos ruínas que foram construídas de propósito para parecerem bocados de templos antigos, etc. Mas elas foram mesmo construídas com esse intuito. É uma zona muito, muito bonita. E eu estou procurando salões onde não tem quase ninguém, já chegou gente. Vamos ver o que tem aqui. Olha, gente. Uau! Olha a azulejaria aqui da cozinha. Cara, é fantástico. Governo português em honra do embaixador especial brasileiro. Sintra realmente é preciosa. Gente, e precioso também esse encontro com a Maria aqui, que realmente foi um encontro precioso, porque não é todo dia, toda hora que a gente encontra uma pessoa com essa disponibilidade de nos fornecer essas informações maravilhosas a respeito de uma história riquíssima, que é a história de Portugal, e com esse cenário aqui diante dessa praia fantástica, maravilhosa, e mais uma vez, muitíssimo obrigada, Maria. Eu vou aproveitar e vou falar do Palácio Nacional de Sintra, que me esqueci
aconteceu quando falei que os reis vinham de férias, eles vinham de férias e ficavam no Palácio Nacional de Sintra. É um palácio que também tem influências árabes, foi um palácio que foi construído em 3 fases e é muito famoso pelas suas chaminés gigantes, que têm 33 metros de altura. Muito bonito, e houve aqui encontros depois, mais tarde, no tempo do Estado Novo, muitos encontros de grandes poetas, de grandes escritores que se juntavam e faziam tertúlias, de pessoas, sei lá, que vão desde o Essa ao Camilo. Sintra tem uma parte urbana muito grande, com muitos habitantes, é o segundo concelho mais habitado do país. Meu restaurante favorito é o Incomum. Um espaço lindo, uma graça. Descobri esse cafezinho super interessante, o Mela Café, que é um café orgânico, vegano. Bairro aqui de Sintra, mais afastado do centro histórico, para conhecer como as pessoas vivem, né, nos arredores. Um dia nublado. Aqui em um antiquário, em um bairrozinho chamado São Pedro, aqui em Sintra. Incrível, estou falando com o senhor. Qual é o seu nome, por gentileza? Fernando. Estou aqui já há 40 anos. Há 40 anos. E o que o senhor poderia... É Calafrim. Como? Calafrim. Calafrim. Era um antigo nome desta zona. Atualmente, o termo é Penaferrim. Há muitas centenas de anos atrás, certo, o termo original era Calafrim. Pelo que eu estou vendo, o senhor tem aqui um espaço dedicado a manter a tradição, né? Exatamente. Se reparar, arte... Tradição e antiguidade, senhor Fernando. Interessantíssimo, senhor Fernando. O que o senhor teria para contar de especial que, em geral, os turistas não conhecem aqui de São Pedro? Olha, São Pedro é dos sítios mais antigos da zona. A Sintra tem vários chamados bairros. Certo, certo. Zonas. Aqui é São Pedro de Penaferrim. Depois temos a Vila Velha, a Estefânia, a Portela. São Pedro de Penaferrim é dos locais de ocupação mais antiga, há milhares de anos. E onde nós estamos, neste sítio onde estamos, a senhora está por baixo de uma parede. Se reparar a grossura da parede, esta parede, este sítio onde nós estamos, no século XV, portanto há cerca de quase 600 anos, era o antigo hospital para os leprosos, que tem o nome de Gafaria. Que interessante. Gafaria. Portanto, aquele portão para dentro era um pátio, era uma zona dedicada ao hospital. E onde nós estamos era o celeiro, onde guardavam cereais e outras, porque as pessoas viviam lá atrás. Não podiam estar em contacto com os demais, né? E depois ainda está ali, para marcar o sítio, a antiga capela. Capela que foi mandada construir pelos reis da altura. Tem no teto, em pedra, as armas reais dos 2 reis. Como sabe, há uma tradição grande de azulejos em Portugal.
se for em muitas vilas e cidades, ainda vê muitos prédios revestidos a azulejo. Exatamente. Estes E, por aqui exemplo, estes são aqui estão me parecendo mais como os azulejos holandeses, né? Tem toda a razão. É parecido com os chamados... os chamados não, é uma zona que se chama Delft. Delft, sim, sim. D-E-L-F-T, Delft. Na Holanda. Na Holanda. E na verdade a tradição dos azulejos, além de vir dos romanos e por aí fora, e até mesmo antes, mas quem depois mais recentemente desenvolve são os muçulmanos, quando vêm para a Península Ibérica, instalam aqui no sul de Espanha grandes fábricas de azulejos. Na região de Sevilha, ali, não é? Dos azulejos sevilhanos. E então, essa tradição de azulejos passa para Portugal, porque os nossos reis na altura encomendam a essas fábricas de Sevilha muitos azulejos. Senhor Fernando, e o senhor por acaso teria aqui os diversos tipos de azulejos que o senhor pudesse nos mostrar? Esse aqui parece que são os holandeses, né? Não. Eles não são holandeses. Esses já são de motivos de tradição portuguesa, que é o branco e o azul. Certo. E depois foi copiado pelos holandeses. E foi copiado porquê? Porque, não sei se sabe, no século XV, finais do século XV, século XVI, os judeus são obrigados a sair de Portugal, muitos, ou então a converterem-se ao catolicismo. E vão muitos, uma grande comunidade, que ainda hoje existe, e ainda fala português antigo na Holanda, muitos foram para a Holanda e levaram para lá, foi uma perda grande para Portugal, levaram para lá muitos negócios e porque, como sabe, os judeus são conhecidos por serem comerciantes. Há um filósofo português bem conhecido, Spinoza, que viveu na Holanda, não é? Ali... Ele não é, ou seja, ele é filho de portugueses que tiveram que fugir para a Holanda. Ele é filho desses portugueses, o Spinoza. Gente, eu estou impressionada aqui em São Pedro, num antiquário pequenininho, que não está assim propriamente no centro histórico de Sintra. Eu conheci aqui o senhor Fernando, que praticamente está me dando uma aula de história de Portugal. Olha, o senhor Fernando é uma pessoa de uma sabedoria e um conhecimento profundo da história portuguesa. Vou mostrar um azulejo que ali tenho. O senhor Fernando agora vai me mostrar azulejos do século XV, gente. Azulejos do século XV, feitos em Sevilha. Feitos em Sevilha. Encomendados pelo rei português. Olha. Para decorar palácios e igrejas. E essa padronagem, porque, gente, há toda uma nomenclatura envolvendo a arte Como é que se vê? Dos azulejos. Vê a espessura. E vê aqui o género, isto é tudo em relevo. Isto levava uma corda, aqui, este chama-se de corda, este mais acastanhado, para as cores não se misturarem. Era uma técnica. E este é de aresta. Aresta. E este de corda. Meu Deus, que estou impressionada. Agora um outro. Que maravilha. Muito obrigada, Sr. Fernando. Dom Manuel I, Sim. Para celebrar os descobrimentos. E então tem o símbolo do rei Dom Manuel I. Fantástico. Este é o símbolo do rei Dom Manuel I, que, denominado o Venturoso. Porquê? Porque no reinado dele descobriu-se o caminho marítimo para a Índia, e ele, para celebrar, digamos assim, a epopeia dos portugueses à volta, e que provaram que a Terra era redonda, porque na altura pensava-se que não era redonda, que era plana. Ele mandou, utilizou como seu símbolo, como seu ex-libris, a esfera armilar que os portugueses tinham provado ser a forma da Terra. Que impressionante. Eu lhe agradeço muitíssimo por o senhor ter pego parte do seu tempo
para me fornecer informações tão preciosas sobre a história de Portugal. Muito obrigada, adorei conhecer o seu antiquário. E o senhor Fernando está me recomendando um café, não é, senhor Fernando? Sim, é um café que é também uma referência aqui de São Pedro, que é uma senhora que já há dezenas de anos abriu um café com uma pastelaria que muitos dos doces ali feitos e ali vendidos ao público são feitos por pessoas, senhoras que estão em casa e que têm esse rendimento suplementar. E claro, dá uma qualidade a toda aquela doçaria, para além daquilo que é feito ali na pastelaria, sob a supervisão, digamos assim, de quem fundou o café, que é a Dona Natália, que dá o nome ao café, e que continua, com perto de 90 anos, a ser a pessoa, a primeira a chegar à pastelaria, que abre a pastelaria, e a última a sair, que fecha a porta. Incrível isso. E já tem-se, digamos assim, a família no negócio, sendo que a filha também está ao balcão e já a neta. Portanto, está a continuidade assegurada e realmente com uma qualidade de pastelaria e o ambiente também respeitando a identidade aqui de São Pedro de Sintra. Portanto, é um sítio incontornável para quem visite ou quem frequente aqui a zona de São Pedro de Sintra. E o mais interessante, gente, foi a maneira como o senhor Fernando me falou do café. Ele me apresentou o café dizendo o seguinte: olha, eu vou dizer à senhora que aqui tem um local que a senhora deve conhecer, mas que é muito perigoso. Muito perigoso, porque não há quem resista aos doces. É impossível. E não se consegue comer apenas um bocadinho do doce. Estou passando aqui por essas flores. Se vocês soubessem o perfume que está isso aqui, está uma coisa incrível. Super perfumado, está perfumando a rua toda. Cheguei aqui no café da Natália. Olha os doces aqui. Olha, é impressionante. Olha aqui os doces. Que maravilha. As tortas, gente, isso aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui o estrago. Eu estou ainda aqui com o senhor Fernando, que praticamente abandonou o antiquário dele para me mostrar os locais assim, especiais que contam a história de São Pedro. Estamos aqui na Taverna dos Trovadores, que é um restaurante super tradicional. Os artistas, tanto portugueses como estrangeiros, vêm aqui. Inclusive a Fafá de Belém, o senhor disse, né? Que já esteve aqui. É uma das frequentadoras assíduas. O Zeca Afonso já deve ter frequentado também este... O pai morreu já há uns anos. Tem aqui que é considerado um dos fundadores, digamos assim, do rock português, que é o Rui Veloso. Sextas e sábados, né? Às 10 da noite tem música tradicional portuguesa. Peguei o tuk-tuk aqui, que por acaso é uma brasileira, mineira, e a gente está indo agora ali para... Qual é o nome do mirador? Mirante de Santa Eufêmia. Na verdade é um santuário. Um santuário, Santa Eufêmia, que tem uma vista paradisíaca lá de cima. Bom, vamos lá conhecer. A tempestade Martinho causou, gente. É perto, né?
E Sintra está cheio de cantinhos e escadinhas assim como essa, que levam para lugares lindos, especiais. Gente, parece mesmo assim um local de contos de fadas. Aqui. Olha que vista linda. Descendo essa rua aqui, estou vindo de São Pedro, de Sintra, que é um bairro aqui no alto, indo para o centro histórico. Você passa por este parque aqui fantástico ao longo do parque. E olha, muito lindo o caminho. Parei aqui para tomar uma cerveja, a cabo-verdiana que me atendeu falou o quê? Show de bola, né? Ela falou que show de bola, né? Sim. Ela tá brincando. Vou brincar com vocês. Ela já olhou para mim, eu mal falei, ela já show de bola, né? Que história interessante, eu parei aqui para pedir informação a uma moça que estava subindo a rua e ela estava me contando toda a história aqui do quarteirão, falando que ali em cima, subindo, tem a casa de Anderson, que foi aquele que escreveu as fábulas. Tinha um palacete que era a casa da Ayrton Senna. Sério? Era Era a também. casa de Ayrton Senna? Olha, Sintra também é um lugar com muitas lendas. Você para, as pessoas te contam histórias. São reveladoras, olha. Sempre aparece algo muito bonito. Olha essa casinha aqui, que linda. E a padronagem dos azulejos, olha, gente. A gente vai descobrindo em cada cantinho do lugar, olha só. Acabei de chegar aqui no hostel
Pousada da Juventude de Sintra. É uma pousada da Câmara daqui, totalmente nova. Olha aqui, gente, que espetáculo! Conforto, tudo, higiene, limpeza, localização. 25 euros a noite. Vocês acreditam nisso? Olha lá que beleza. Gente, super moderno o edifício. E essa é a minha cama aqui. Cortininha, colchão super confortável, área comum. E a vista aqui da Pousada da Juventude de Sintra, gente. E a parte rural é uma parte que tem um litoral muito extenso, é toda ela constituída por muitas praias.